Olá a todos, eu sou o aluno Iago Maximiano, da turma do 7º ano A, aluno do professor Gustavo Lopes, do Colégio Magno Cidade Nova. E hoje eu irei apresentar para vocês as matérias de perímetro, área e volume. Você já ouviu falar em perímetro urbano? É uma expressão usada para referir ao contorno da parte de um município. Observe o perímetro ao lado da área urbana próxima à cidade de Teresina, no Piauí, representado com uma linha amarela na imagem de satélite. Você sabia? Perímetro é o comprimento de um contorno. Quando o contorno é um polígono, a medida de perímetro corresponde à soma das medidas de comprimento dos lados do polígono. Observe mais um exemplo da medida de perímetro deste campo de futebol ao lado. 2π é o símbolo do perímetro. Vejamos como fazemos para medir o perímetro de um campo de futebol. Veja as medidas das dimensões. O comprimento do campo é igual a 100 metros e a largura é igual a 73 metros. 2π é igual a 100 mais 73 mais 100 mais 73, que é igual a 346 metros. Ou 2π é igual a 2 vezes 100 mais 2 vezes 73, que é igual a 200, mais 146, que também dá 346 metros. Logo, o perímetro do campo de futebol é de 346 metros. Lembre-se, ao calcular o perímetro das unidades de medida, deverão ser a mesma. E em circunferências? Para medir o comprimento de uma circunferência, usamos a fórmula C é igual a 2 vezes π vezes r, onde o π equivale a 3,14, que é um número irracional, onde o r representa o raio. Acompanhe a situação abaixo. Na caminhada matinal, Mariana deu 10 voltas em uma praça circular com um raio de medida de comprimento de 30 metros. Nesta caminhada, ela percorreu mais ou menos que 2 km. Então, vamos começar fazendo a fórmula, que é C igual a 2 vezes π vezes r. E aí, vai ficar C é igual a 3,14 vezes 2 vezes 30. Aí a gente faz 2 vezes 30, que é igual a 60, e aí vamos multiplicar 3,14 vezes 60, que a resposta vai ficar em 188,4 metros. Porém, no problema fala que ela deu 10 voltas. Então, 188,4 vezes 10 é igual a 1.884 metros. Mas o problema, ele está falando em quilômetros. Então, iremos arredondar esse número, que ficará 1,884 quilômetros. E aí, vemos que ele é menor que 2 quilômetros. Então, Mariana andou menos que 2 quilômetros. Você sabe o que significa área? Área é um conceito matemático que pode ser definida como quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Existem várias unidades de medida de área, sendo a mais utilizada o metro quadrado, que é representado por M2, e os seus múltiplos e submúltiplos. São também muito usadas as medidas agrárias, como o ARE, que equivale a 100 metros quadrados, e seu múltiplo hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados. Outras unidades de medida de área são o acre e o alqueire. Unidade de medida de área. O que é um metro quadrado? O metro quadrado, simbolizado por M2, é uma unidade de medida de tamanho reconhecida pelo Sistema Internacional de Unidades. A medida corresponde a um quadrado com 1 metro de comprimento em cada lado. Um metro quadrado, que é igual a 1 M2, equivale a 10.000 centímetros quadrados.
Área de figuras planas. Você precisa memorizar essas importantes fórmulas. A área do triângulo é a base vezes a altura, que é dividido por 2. A área do quadrado é lado vezes lado. A área do losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área do retângulo é igual a base vezes altura. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E a área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. Veja um exemplo de cálculo de área. Um engenheiro está fazendo a maquete da planta de uma casa. Calcule a medida de área desta região plana da casa. Então, primeiro vamos fazer a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2, e depois vamos fazer a área do retângulo, que é igual a base vezes altura. A área do triângulo vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1 centímetro quadrado. E a área do retângulo vai ficar 2 vezes 1,5, que é igual a 3 centímetros quadrados. Somando a área do triângulo com a área do retângulo, temos a área total de 1 mais 3 é igual a 4 centímetros quadrados. Ou seja, logo a área total da maquete feita pelo engenheiro é de 4 centímetros quadrados. Volume, você sabe o que é? A medida de volume no Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro cúbico, representado por M3, sendo que 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Neste caso, o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo. O volume é igual a aresta ao cubo. Volume do bloco retangular e do cilindro. O volume do paralelepípedo é igual a comprimento vezes altura vezes largura. Como no exemplo ao lado, o volume é 8 vezes 3 vezes 2, que é igual a 48 centímetros cúbicos. E o volume do cilindro é volume da área da base vezes a altura. Metro cúbico, múltiplos e submúltiplos. Para transformar as unidades de volume, podemos utilizar a tabela abaixo, que tem as unidades de medida, sendo elas o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o metro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Veja uma situação que usamos o volume. 1. Quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e que as medidas do seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3 metros? Solução. Como a caixa possui o formato cúbico, para encontrar seu volume, basta multiplicar suas dimensões. Assim, o volume será igual a 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3, que é igual a 0,027 metros cúbicos. Para transformar esse valor de metros cúbicos para centímetros cúbicos, devemos observar na tabela que será necessário multiplicar por 1000 duas vezes. Primeiro passando de metros cúbicos para decímetro cúbico e depois de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Assim temos 0,027 vezes 1000 vezes 1000, que é igual a 27.000 centímetros cúbicos. Estes conteúdos são muito importantes para concursos, Enem e vestibulares. Memorize as fórmulas, faça bastante exercícios e bons estudos para todos.